Como dito, então, em Isaías capítulo 42, 14, esse capítulo começa com Deus falando através do profeta acerca do seu servo. E ele vai contando essa história de como ele vai restaurar. E a partir do verso 10, o profeta começa a glorificar o Senhor e a louvar. E nesse ritmo de adoração, tem-se que no verso 14 o próprio Senhor começa a falar. E ele retrata ali que ele esteve em silêncio. E por que ele esteve em silêncio, chega um momento em que ele precisa falar. E quando ele deseja falar, é um momento que a igreja precisa, por demais, ouvir. O que Deus está falando, e Ele está ministrando para todas as igrejas, é uma questão de a igreja perceber o que ela tem podido fazer enquanto frutos, o que ela tem podido apresentar. Essa que é a necessidade de Deus, é uma coisa urgente. Se fala numa seara muito grande, se fala de ceifeiros que não são em número necessário. Então, o desejo do Senhor é de alertar a igreja que ela tem feito e ela pode fazer. Vai ter algum momento que nós vamos ler e o Senhor vai confirmar que realmente ele tem recebido, ele tem feito. Mas precisa que haja mais. E esse mais tem vindo através de tantas situações que a igreja tem passado. De muitas vezes ela fazer grandes eventos, grandes situações, e essa grande massa acaba não estando presente na igreja. É por isso a questão do discipulado. Existe muita coisa acerca do ID do Senhor. Muita coisa. Muita igreja indo. A igreja em si indo, falando, pregando, ministrando, mas está faltando um tempo em que a igreja esteja conversando um com o outro, edificando um ao outro, lutando um juntamente com o outro em prol do reino. Existe essa situação, existe uma igreja, é uma igreja que ela tem colocado regras demais, tem exigido pessoas santas demais, só que é uma realidade que é um pouco difícil, as pessoas estão precisando ser edificadas, elas estão comendo, mas para que essa comida faça efeito e essas pessoas tenham consistência, elas têm que falar da palavra de Deus, elas têm que ter em mente a razão da sua esperança, elas têm que ter esse potencial de dizer o que está acontecendo. E é nessa situação que acaba as igrejas recebendo pessoas, as pessoas passam um certo tempo, dali a pouco já não se vê mais essas pessoas frequentando, e está existindo essa dificuldade, essa falta de relacionamento entre as pessoas e entre as pessoas e Deus. Está faltando conhecimento, a intimidade, e essa situação é que tem trazido Deus a ficar numa situação de desespero. E por muito tempo Deus esteve ali, como disse, calado, contido, mas agora ele está gritando. Ele grita através das pessoas que têm passado necessidades, mesmo estando dentro de uma igreja. E a questão é que ele precisa de doses maiores desse amor. A palavra de Deus ela se resume nisso: amai-vos uns aos outros. É nisso que consiste, é nesse amor. E esse amor ele tem que edificar dia após dia. E se não tem de uma forma assim edificado, ele se torna vão. Então, existe muito esforço de igreja que às vezes não traz os frutos, ou não os mantém, ou não existe crescimento, porque não bastam as campanhas, as orações e os jejuns. É preciso amor. E esse amor ele se reflete o quê? Na interação entre as pessoas, na empatia, no cuidado, em ter essas pessoas perto. Então essa é uma situação que tem que ser vista. Está lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. Então, não basta simplesmente campanhas, orações, determinações, amarrações, profetizações, se isso não estiver regado com amor. Então é preciso estar olhando justamente aqueles que estão ao redor,
buscando que eles estejam firmados, enviando pessoas para que estejam ali cuidando, buscando aqueles que se perderam, orientando as pessoas para que tudo esteja no sentido de crescimento, para que as pessoas estejam sendo edificadas. E quando não está assim, o Senhor começa a acusar, o Espírito Santo começa a gritar, existe essa dificuldade. Então o que acontece? Quando os frutos não são vistos, é porque existe um grito do Senhor, um grito no sentido de que é possível fazer mais, é possível produzir mais. E essa produção virá a partir do momento que houver essa conscientização de que, amando, produzimos. Então, dando sequência a essa situação, o Senhor, ele fala à sua igreja, ele cobra a sua igreja. São vários os relatos, testemunhos de pessoas que estão dentro da casa de Deus e têm dificuldade. E essa é uma situação que desagrada ao Senhor, porque poderia isso ser reduzido drasticamente se houvesse o discipulado, se houvesse conversa. Não se trata simplesmente de ficar falando a palavra de Deus. Se trata de ouvir aquilo que a pessoa está passando, encaixar um versículo para que essa pessoa possa entender que Deus está agindo. Se trata de amar essa pessoa, de aconselhar essa pessoa, de ter esse crescimento, desenvolvimento, ter uma vivência com a pessoa. Essa vivência produz essa intimidade. A intimidade nos levará cada dia mais próximo de Deus. E é isso que nós queremos que você aprenda. Aprenda a ouvir as pessoas, aprenda a buscar de Deus e transmitir às pessoas aquilo que está acontecendo. A palavra de Deus não é para ser retida pelos pastores, é para ser vivenciada por cada uma das ovelhas. Não pode existir uma igreja somente de pastores. A igreja é formada por todo um povo, e esse povo tem que ler, tem que aprender, tem que conversar sobre a palavra, tem que existir isso. Porque a palavra de Deus diz que chegará um momento em que não precisará ser dito quem é Deus, porque todos saberão. Porque o conhecimento gerou isso, porque a intimidade gerou isso. Então nós precisamos sair da situação de uma igreja que espera demais das pessoas que estão à frente, mas que muitas vezes não dá condição até àqueles que estão à frente de agir. E que não permitem que Deus age em suas vidas porque estão sentadas assistindo. Essa palavra é para que você entenda que quando você está na casa de Deus, você nunca foi chamado para assistir um culto. Você foi chamado para prestar um culto. E quando você presta um culto a Deus, você está em atividade. É uma situação que é objetiva, que é imperativa. Não existe essa situação de você entrar, sentar e ficar esperando que algo caia do céu. A única coisa que caiu do céu é um problema, até os dias de hoje será. O que caiu do céu não presta. O que é enviado do céu é bom. Então, não é uma situação para que você esteja só assistindo, é para que você preste culto. E a questão que Deus quer ministrar é que a qualidade do seu culto tem que ser revista. É por isso que ele grita. Ele grita para que você não seja alguém que assiste culto. É para que você preste culto. E quando você presta um culto, você tem que fazer algo. E quando você faz algo, exige um movimento. E esse movimento ele tem que ter atenção. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter sentido, ele tem que ter ordem. Isso vai exigir de você ser uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, você acaba sendo um crente melhor. É isso que Deus espera de você. E é isso que nós vamos estar vendo um pouco mais à frente. Que Deus abençoe, continue assistindo esse vídeo. Amém.